a doutora Raquel Simbalista e bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal que é cólica do bebê. Um gerador de dúvidas é infinita, vamos tirar todas elas. Hoje você vai aprender tudo sobre cólica, acalmar o coração. É uma coisa que tira a paz da mamãe, tira a paz do papai, tira a paz dos vovôs, tira a paz dos vovós e do bebê também, claro. A gente vai tentar ajudar você a passar por isso da melhor forma possível. Muitas mamães me perguntam, às vezes enlouquecidas, quando o bebezinho começa a chorar muito: doutora, por que os bebês choram tanto? E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês: gente, choro faz parte da vida, principalmente da vida do bebê. Esse bebezinho, ele está se adaptando à nova vida fora do útero. Então, o choro, além de comunicação, ele não fala ainda, né? Então ele tem que chorar para se expressar. É uma forma também dele amadurecer neurologicamente, fisiologicamente como um todo. A gente tem que diminuir a nossa ansiedade com relação ao choro. Isso vai ajudar muito a reduzir a ansiedade com relação à cólica também. Porque a cólica, ela faz parte do desenvolvimento do bebê na grande maioria das vezes. Entre outras coisas, entre outros órgãos e sistemas do bebê que vão se adaptar à vida extrauterina. Imagina só, o bebezinho tá lá dentro do útero, tudo escurinho, gostosinho, silencioso, no máximo os barulhos dos órgãos da mãe, todo enroladinho, com pouco espaço, quentinho, envolto em líquido. E de repente ao nascer, veio para esse mundo aqui. Às vezes mais frio, geralmente as salas onde os partos são feitos tem ar-condicionado, luz demais, som, barulho, espaço demais que ele não está acostumado. Então é um choque o nascimento. Além desse choque inicial, o bebezinho ele não terminou ainda de se desenvolver dentro do útero, mesmo quando é a termo, quando nasce no tempo certo. Ele tem algumas coisas que ele precisa desenvolver ainda fora do útero da mamãe. Quanto mais prematuro, mais tempo aí para desenvolver também. Então, o pulmãozinho do bebê, o coração, o trato gastrointestinal, né, o intestino é que vai levar ao nosso assunto do dia, eles têm um tempo ainda de maturação fora do útero materno. Isso se chama exterogestação ou esterogestação, que significa a gestação fora do útero. E esse período de adaptação, ele dura aí entre 3 e 4 meses e ele vai ter uma adaptação respiratória, uma adaptação cardiovascular, uma adaptação da pele, uma adaptação de sono, uma adaptação do trato gastrointestinal também. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para ter um pouquinho de calma. E eu falo para as mães assim: gente, olha, vamos escolher a postura que a gente vai ter diante desse bebê. A gente tem que encarar as coisas fisiológicas, as coisas que fazem parte do desenvolvimento do bebê de forma mais natural. Temos que decidir que atitude tomar frente a isso. Que tipo de mãe você quer ser? Como assim, doutora? Que tipo de mãe? Eu digo que tem 3 tipos principais, que são 2 extremos e um caminho do meio. Então, no primeiro extremo estão aquelas mães negligentes, que não ligam muito pro bebê, né? Então, deixa eu chorar, não vou nem pegar, tô nem aí, tô cansada, deixa ele lá. Não espero que ninguém queira ser esse tipo de mãe. Eu não quero ser esse tipo de mãe, graças a Deus. Na maioria das vezes eu não encontro esse tipo de mãe. E no outro extremo tem aquela mãe mega preocupada, o pai também, a família toda. O bebê não pode fazer, que já pega, já não pode sentir dor nenhuma, não pode ter mal-estar nenhuma, né? Aquela bolha ali em volta do bebê. Isso também é ruim para o crescimento e desenvolvimento do bebê. E é ruim para a dinâmica familiar, porque aquela dinâmica, aquela casa, aquele lar se torna muito ansioso, é ruim para o bebê. Normalmente o caminho está onde? No meio. E foi a mãe que eu escolhi ser, e espero que vocês também escolham ser essa mãe do meio, porque normalmente o caminho do meio é o que leva a gente a ter um equilíbrio maior. E esse caminho do meio é justamente você pegar, abraçar o que está acontecendo para você, enfrentar o que está acontecendo junto com seu bebê. Não é necessariamente fazer com que seu bebê não passe por aquilo. Não, precisamos passar pelas etapas da vida, naturalmente. Você vai pegar na mão do seu bebê, tô junto, tamo junto, né? Tamo junto aqui, tô com você, segura na minha mão e vamos junto caminhar. Estou aqui presente, estou aqui fazendo o possível para dar um pouco mais de conforto para você, mas você vai ter que passar por isso e eu estou aqui do seu lado.
esse é o caminho que eu considero melhor. Então vamos deixar esse caminho da superproteção um pouquinho de lado. Isso é importantíssimo para vocês entenderem a conduta diante da cólica. Se vocês mantiverem essa ansiedade e essa ilusão de que o bebê não pode sentir absolutamente nada nunca, que ele é um ser totalmente indefeso, que não pode chorar, que não pode sentir dor, isso vai complicar muito a vida de vocês. Então pare, respire. O meu bebê é um bebê saudável, ele tem algumas etapas do crescimento, do desenvolvimento, que são algumas etapas que não são muito legais, né? Nascimento de dente, a parte de cólica, né? Cair muito quando começa a andar, engatinhar, eles fazem parte da vida. A gente tem que ter esse desapego e ajudar o bebê nesse processo e não evitar que ele sofra com esse processo. Tá? E o que sofre mais é a gente, eles na verdade não sofrem, eles estão passando por aquilo naturalmente. Então por que os bebês choram? Eles choram por milhões de motivos. E esse choro, ele ajuda a desenvolver a parte neuropsicológica desse bebê. Ele começa a ter esses estímulos do ambiente que ele não tinha antes dentro do útero e ele vai percebendo esses estímulos de forma positiva ou de forma negativa. Por isso que ele chora diante de algumas situações, ele sorri diante de outras situações e isso tem que ser entendido, né, e deixado de forma livre. E isso vai influenciar também no comportamento desse bebê como um todo. A mãe que escolhe o caminho do meio, a diferença nesse bebê, a diferença é vista em várias áreas. É um bebê que toma remédio sem reclamar, é um bebê que tem mais autoconfiança, é um bebê que consegue executar algumas tarefas sozinho e outros não. Então, comece a pensar nesse caminho do meio, porque isso vai servir para tudo que você for fazer com seu filho, né, desde que nasce e em diante. Ele chora por causa da esterogestação, como eu tô falando, e aí os estímulos do ambiente, vários estímulos do ambiente. Então, se tem muito barulho, às vezes o bebê tá incomodado, chora. Se tá muito frio, ele chora. Se tá muito calor, ele chora. Se tá suja a fralda, tá de xixi, tá de cocô, tá incomodado, chora. Algum incômodo na roupa, na posição que ele está, ou até mesmo tá entediado, tá muito tempo naquela posição, ele chora. Tá com fome, ele chora. Tá com estresse, sim, o bebê tem estresse. Doutor, o bebê tem estresse de quê, né? Não tem boleto pra pagar, não tem só manda, mas tem sim. Tem o estresse justamente desse crescimento, desse desenvolvimento, desse recebimento de informação demais o tempo inteiro. Então esse bebê, ele pode ter sim uma carga de estresse que é muitas vezes confundida com cólica, porque eles choram de estresse, choram, meio que para expurgar esse estresse e de repente param de chorar e alivia. Isso muitas vezes é confundido com cólica. São vários os motivos e também por dor. Só que por dor é uma das mais raras, você viu que eu deixei para depois. Então, na maioria das vezes, o ideal é você tentar observar o entorno do bebê e o tipo de choro também te leva a conduzir, né, uma ideia, como se você fosse um detetive mesmo. Você vai começando a perceber, não, eu sei que aquele chorinho de botando a mão na boca e sugando alguma coisa mais de fome. Eu sei que quando ele tá com soninho, é um chorinho mais irritado. Você começa a perceber que os choros também têm diferença entre si. Você observando o seu bebê nos dias e semanas que se seguem ao nascimento, você consegue identificar certinho. A mãe consegue, reparar. Então, para você identificar e para você atender as demandas do seu bebê, você precisa deixar ele chorar um pouco. Senão você não vai entender, né? Se você não conseguir deixar ele chorar. Deu um A, bota no peito. Deu um A, pegou. Você não consegue interpretar qual é o problema, qual é a demanda daquele bebê. E dessa forma você não vai conseguir separar o joio do trigo. Não vai conseguir saber o que é fome, o que é uma dor, o que é um desconforto, o que é um calor, o que é um frio. E dessa forma poder ajudá-lo, né, de uma forma mais direta e não ajudá-lo sempre com a mesma coisa que é comida, né? Que geralmente eles falam, não, vem, dá mama ou dá mamadeira que melhora, mas nem sempre é fome. O que o bebê está sentindo, a gente tem que tentar interpretar as diversas demandas desse bebezinho novo aí que surgiu aí nessa família. E aí a mãe pergunta então, doutora,
Ok, entendi. Mas então, desses choros todos, esses tipos de choro que o bebê pode ter, como é que eu vou saber se aquele choro é cólica ou não é? Uma coisa interessante é que as pessoas gostam muito de dar palpite e de fazer diagnósticos, né? Mesmo não sendo médicos, né, da área de saúde. Então, basta o bebê chorar e estressar quem tá ali naquele momento. Às vezes uma visita, uma tia, a Dinda, a avó, a vizinha. Primeira coisa que a gente ouve, é cólica ou é fome, né? São essas duas coisas. O bebê só chora, né, por fome ou cólica. Não tá com fome, bota no peito. A pessoa tem a necessidade de dizer o que o bebê tem e de resolver. Bota no peito que resolve, dá mamadeira que resolve. E não é bem assim. A gente tem que interpretar esse choro, né? Não pode aleatoriamente achar que tudo é cólica. Por conta disso, muitas e muitas vezes eu recebo WhatsApp ou mães lá no consultório: doutora, eu acho que meu bebê tá com cólica. E aí começa a perguntar: me conte mais, fale mais sobre isso. E aí começa a fazer algumas perguntas e grande parte das vezes não é cólica. Às vezes é disquesia, aquela dificuldade de fazer cocô, que não é cólica. Às vezes é uma irritação ao longo do dia. Minha filha mesmo, ela nunca na vida, eu tenho assim orgulho de dizer isso, que ela nunca na vida tomou remédio para cólica. Não porque ela não chorasse, mas porque, né, é uma coisa passageira, vai passar, vamos lá, segura na mão e vai, vamos ali junto, a gente vai passar por isso. E ela chorava dos 2 meses aos 8 meses, imagina, 6 meses isso, chorava todos os dias, umas 6h30, 6h40, eu dizia que era a hora da bruxa. Chorava, do nada, não tava suja, não tava calor, não tava com frio, não tava nada acontecendo. Tomada banho, era tudo lindo, maravilhoso, chorar. Não adiantava botar em peito, não adiantava nada, adiantava. O que eu fazia? Vamos lá. Chorar, chora, não tem problema nenhum. Estou aqui com você, vamos lá. Pegava no colo, ou eu, ou o pai, ficava. Dava uns 30 minutos, 40 minutos. Gente, 30 minutos, 40 minutos chorando, parece 3 horas, né? Não é? A gente fala 30 minutos, é enlouquecedor. Mas vamos lá, chorar uma hora vai parar. Não é dor, não é nada, tá tudo certo. E parava de chorar e dormia. Então era o estresse do dia mesmo, ela querendo dormir, sem conseguir dormir, e aquele choro todo santo dia, até uns 8 meses de idade mesmo, foi quando parou. Então assim, isso não é cólica, né? Muitas mães, muitas famílias interpretariam isso como cólica. Todo dia ela chora no final do dia, se contorce, né? Gente, não é. Cólica, por definição, é um choro inconsolável, com ou sem inquietação ou irritabilidade que dure. É um conceito de que já tem uns 50 anos esse conceito de cólica, ele ainda está em vigor. A gente chama de regra dos 3. Dura aproximadamente 3 horas. 3 horas chorando, gente, é de enlouquecer. 2, 3 horas, mais ou menos, até 3 dias na semana, mais ou menos, pelo menos 3 dias na semana, 3 vezes na semana, 3 dias na semana, com a duração de 3 semanas, esse processo. Então, a regra dos 3. Atualmente, por conta até da percepção da família desse desespero, desse choro, dessa agonia, por conta da ansiedade familiar que isso causa, a gente já considera esse conceito já mais ampliado, um pouco mais flexível. A gente considera, não precisa ser a regra dos 3 especificamente, não precisa chorar 3 horas, não precisa ser 3 dias na semana, né? Não precisa durar 3 semanas. Pode ser mais flexível, pode ser menos do que isso, mas desde que tire a qualidade de vida da família e do bebê, incomode muito a ponto de a gente ter que intervir de alguma forma. Esse conceito está um pouquinho mais abrangente. E esse desconforto, esse choro, ele dura até aproximadamente 3, 4 meses de idade, quando o intestino já atingiu aí uma maturidade neural, das fibras nervosas e tal, desse intestino. E por volta dessa época começa a melhorar. E começa mais ou menos no final do primeiro mês, lá pela 3ª semana de vida. Então, às vezes a mãe tá com um bebezinho recém-nascido, tá com cólica. Não tem nem maturidade ainda pra ter cólica. Calma, é outra coisa. Tá querendo fazer cocô e não consegue. São outras
questões que, como eu disse anteriormente, a gente acaba atribuindo tudo a cólica. Então, os bebezinhos antes dessa idade, eles têm mais a disquesia mesmo, aquela faz força para fazer cocô, a gente faz cocô e xixi diferente dentro do útero do que faz fora. Então começa a ter aquela sensação de esvaziamento, né, de querer fazer o cocô, o xixi, o pum, faz força demais, se contorce, dá uma gemidinha, estica as pernas. Isso não é cólica, né? Isso é natural do bebê e não precisa de nenhuma intervenção. Tem alguns bebês também que tem um certo grau de refluxo, que dão uma choradinha ali naquele momento que está mais desconfortável, mas não quer dizer que tenha cólica. Então, a cólica, você pode seguir a regra dos 3 como, né, um marco, assim, vamos ver. É um choro inconsolável, por que isso? Se é um choro que você conseguiu resolver de outra forma, não era cólica. Então, se é um choro, você agasalhou, melhorou. Você colocou no colo, melhorou. Você deu mama ou alimentou de alguma forma, melhorou. Então, não era cólica. Cólica é uma coisa que nada resolve e dura muito tempo. Não é como a minha filha que durava 30 minutos, 40 minutos, chorava sem parar. Para muita gente aquilo era cólica, mas não era. Não é cólica. Era o estresse do dia. Então, a gente tem que começar a separar a separar o joio do trigo para não interpretar tudo como cólica e começar a fazer uso de medicamento. Aí vem aquela gurinha querendo tratar uma coisa que não é tratável e tem que realmente, para que a gente tem que identificar que é ou que não é? Primeiro, para investigar se tem alguma outra doença que possa estar levando a isso e afastando isso, a gente ficar com o processo que é fisiológico, acalmar o coração, saber que vai passar, que faz parte do amadurecimento do bebê e infelizmente não tem muita coisa que a gente possa fazer. O marco para a gente dizer como saber se o choro é cólica, além dessa definição da regra dos 3, é a gente considerar hoje em dia que o que vale também é a qualidade de vida dessa família e desse bebê. Se por algum motivo estiver atrapalhando essa qualidade de vida, a gente intervém de alguma forma ou de uma forma de tranquilizar ou alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir esse sofrimento, sabendo que 100% a gente não consegue, mas pelo menos para minimizar essa ansiedade tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode fazer. E por que esses bebezinhos têm cólica, né? Poxa, tadinhos, né? Por que eles têm cólica? A gente falou da imaturidade, do trato gastrointestinal, da esterogestação, da adaptação desse bebê ao novo mundo, essas fibras nervosas do intestino, elas precisam amadurecer e levam entre 3 e 4 meses, na maioria das vezes, mas existem fatores externos também, outros fatores internos e externos que podem estar associados mesmo a uma maior dor, uma maior cólica intestinal. Fatores ambientais, que a gente chama fatores muito realmente do ambiente domiciliar, onde esse bebê está inserido. Então, se ele está inserido num ambiente de muito barulho, muita ansiedade, muita gente, muita confusão, isso tende a fazer com que ele fique mais irritado e exacerbe as dores e também a percepção da mãe, do pai, dos cuidadores, das pessoas que estão mais em contato com esse bebê, a percepção de ser dor ou ser cólica também faz com que a gente diagnostique como cólica ou não. Às vezes não é, a mãe acha que tudo é, a avó acha que tudo é cólica e acaba chegando no consultório, acaba induzindo o pediatra a tratar como cólica, muitas vezes não é cólica. A mãe interpreta como cólica coisas que são choro normal de tédio, de estresse, de frio, de calor, enfim, de roupinha que está incomodando e aí acaba querendo botar tudo num pacote só, como se aquilo você pudesse resolver. Você vê que estudos já foram feitos com essa coleta de dados das mães e você vê a discrepância, para você ver como depende muito da ansiedade da mãe e do pai. Se a mãe é mais tranquila, ela não percebe aquilo como cólica. Ela realmente pensa que é o natural do bebê chorar e aquilo ela vai levando de forma melhor. Se a mãe é mais ansiosa, ela percebe mais como cólica e acaba ficando mais nervosa e a criança também entra num ciclo de ansiedade que acaba piorando a situação. São pessoas às vezes que têm um limiar muito baixo para choro, o bebê não pode chorar nada, que já todo mundo já se estressa, isso é ruim pro bebê.
Chorar é bom para o desenvolvimento neuropsicológico do bebê, comportamental do bebê, lembrem sempre disso. A gente vê que na literatura tem uma variação de 6% a 30%, uma variação enorme, quando a gente coleta dados maternos, que ela diz assim, meu bebê tem cólica ou não tem cólica. Então você vê realmente que depende muito dessa percepção materna. E tem bebês que choram muito e as mães são mais tranquilas e isso não é um grande problema dentro da casa. Tem bebês às vezes que nem choram tanto, mas o pouco que choram já estressa a casa, já cria ansiedade e isso é ruim para todo mundo. A gente falou da imaturidade também do sistema nervoso central, não só do trato gastrointestinal, mas também do sistema nervoso central, que ainda precisa se desenvolver com estímulos externos também a esse bebê, para que ele perceba até o próprio corpinho, como o que dói mais, o que não dói mais, o que é uma dor que eu posso suportar, o que é uma dor que eu vou chorar mais, o que é uma dor que eu vou chorar menos. Temos também a intolerância fisiológica à lactose. Existe o bebezinho quando nasce, por conta de todo aquele processo da esterogestação, da adaptação, a nova forma de comer também, ele vai comer agora pela boquinha, antes era pela placenta, pelo cordão umbilical, e eles têm, na maioria das vezes, realmente uma deficiência da enzima lactase, que come lá, digere a lactose, que é o açúcar do leite, que tem tanto no leite materno quanto na fórmula infantil. Então, essa deficiência que é fisiológica, é esperada, uma certa deficiência, também pode causar cólica, causar mais flatulência, mais gases, e o bebê sentir um pouquinho mais de dor. Alterações também da motilidade intestinal, dos movimentos peristálticos, os movimentos do intestino. Isso aqui pode causar dor, cólica, quando eles estão mais intensos ali. E alguns hormônios intestinais também começam a ser liberados a partir do momento que o bebê começa a se alimentar, a partir do momento que essa mãe e esse meio ambiente está passando bactérias para dentro desse trato gastrointestinal, que são bactérias que vão colonizar esse intestino e fazer parte de todo o processo de digestão e também o processo imunológico que tem no trato gastrointestinal. Então são vários fatores que influenciam para que o bebê tenha essa dor, esse desconforto, eventualmente, mas na grande maioria das vezes é fisiológico, é passageiro e é isso que a gente tem que ter em mente. Vai passar, ele vai passar por isso, uns sofrem mais, outros sofrem menos, umas famílias sofrem mais, outras famílias sofrem menos, mas no final tudo dá certo. Uma dúvida também que as mães têm muito, gente, deixando lá com a dieta, assim, comendo alface e água só, perguntando, doutora, algum alimento, pergunta que não quer calar, algum alimento pode dar cólica no bebê? Olha só, a orientação que a gente tem é não suspenda previamente nenhum alimento que a mãe está ingerindo, quando a mãe está em aleitamento materno exclusivo, ou misto. Por quê? Porque não existe evidência científica de que nenhum alimento especificamente dê cólica, seja diretamente relacionado com cólica do bebê. Então, às vezes, por questões culturais, familiares, aí vem vó, vizinho, tia, não pode comer feijão, não pode tomar leite, não pode comer abacaxi, não pode comer sei lá o que, cada coisa que eu vejo que não tem nada a ver. E isso acaba empobrecendo o conteúdo do seu leite, sem necessidade. O que a mãe não deve consumir enquanto está amamentando é bebida alcoólica, fumar também, é recomendado, e alimentos que são muito estimulantes, alimentos termogênicos, tem que ser consumido com moderação, tipo cafeína, canela, gengibre, chá verde, chá mate, porque eles podem aumentar o movimento peristáltico tanto da mãe quanto do bebê, deixar o bebê mais acordadinho também, isso pode gerar mais irritabilidade, mais estresse, um pouquinho mais de dor, mas não que seja proibido alimentos, começar a suspender tudo nessa neurose, porque não tem uma correlação muito direta. O que eu falo normalmente é, mãe, não suspenda nada, mantenha a sua dieta. Se você por acaso suspeitar de algum alimento, toda vez que eu como, sei lá, banana, eu sinto que meu bebê logo em seguida começa a passar mais mal, fica com mais cólica, com dor, mais choroso. Esse alimento suspeito, ok, vamos fazer um teste
2, 3 dias sem comer a tal da banana. Se seu bebê melhorou, pode ter sido alguma coisa realmente na bananinha, deixa suspensa para ele melhorar. Se não mudou nada na vida dele, volte a comer a banana normalmente. Então, não tem necessidade, não é recomendado suspender nenhum tipo, nem feijão, né? A não ser que a mãe tenha algum tipo de intolerância, alguma alergia alimentar ou algum desconforto quando come. Mas por conta de cólica em bebê ou qualquer outra coisa em bebê ou alergia, ou o que quer que seja, não existe essa recomendação de suspender previamente de jeito nenhum. Empobrece o conteúdo do leite, quanto mais diversa for sua alimentação, melhor para aquele leitinho, para aquele bebê, pegar todos os nutrientes aí possíveis de todos os grupos alimentares. Outro mito é, bebê que toma fórmula infantil tem mais cólica do que bebê a cólica só dá em bebê que toma fórmula. O bebê que toma fórmula tem mais cólica do bebê que é amamentado exclusivamente ao seio. Não é bem assim, não. Muitos estudos não mostram diferença de dor, é muito mais a percepção da família, mais uma vez eu digo, do que o alimento propriamente dito. Não vem diferença entre leite materno e fórmula na dor. Tem um estudo brasileiro que mostra, mas é um estudo isolado, não tem muitos estudos a esse respeito, que bebês não amamentados no seio, não amamentados pela mãe, eles têm quase o dobro de risco de ter mais cólica do que aqueles que são aleitados, tá? Um estudo no Brasil que foi feito que constatou isso, mas não é uma coisa generalizada, não, é um estudo isolado, tá? Pode ser que seja, mas tenho mães que amamentam exclusivamente cujos bebês têm cólica, tenho mães que amamentam de forma mista que os bebês têm cólica, tenho mães que amamentam com fórmula que os bebês têm cólica. Então, assim, uma coisa não quer dizer alto. Cuidado com isso, porque muito frequente a mãe, que por algum motivo não está aleitando, ou não está fazendo aleitamento exclusivo, ou está fazendo misto, está usando alguma fórmula, o bebê vai lá no final do primeiro mês, começa com dor, começa a ficar mais choroso, a mãe, ele é o leite que está dando cólica. Muito cuidado com esse troca de leite. Aí começa, testei não sei o que, testei não sei o que. E não adianta. Às vezes a mãe testou tanto que o menino já fez 3 meses, aí melhorou da cólica. Aí ela acha que aquele leite por último que ela testou foi que melhorou a cólica dele. Mas não, porque ele ia melhorar mesmo, porque é algo passageiro, fisiológico, que vai melhorar por volta dos 3 meses. Tem bebê que melhora com 2 meses e meio, 3. Foi o tempo dela trocar o leite. Não, esse leite foi ótimo. Curou a cólica do meu bebê. Não é bem assim. O intestino do bebê, ele está preparado somente para o leite materno, tá? Ele foi feito para receber leite materno. Então, quando o bebezinho começa a receber fórmula láctea em vez de leite materno, existe um período de adaptação desse intestino para essa fórmula, que é diferente do leite materno. Por mais que a fórmula se aproxime do leite materno, seja uma fórmula excelente e tal, não é a mesma coisa. Então, existe um período aí de 2 a 4 semanas, às vezes um pouquinho até mais, de adaptação desse intestino. Então, o intestino às vezes prende um pouquinho o cocô, ou solta um pouquinho mais, ou tem mais cólica. Mas não adianta você ficar trocando, porque vai acontecer a mesma coisa. E aí, no final de 2 meses e meio, 3, quando a cólica passar normalmente, você vai achar que foi o leite que você trocou que melhorou e não foi. Então, calma, paciência, converse com o seu pediatra, insista, vá vendo o que está acontecendo devagar, não queira ficar trocando leite, que é pior. É melhor esperar ele se adaptar àquele leite que começou do que você ficar trocando indiscriminadamente. Doutora, mas tem umas fórmulas que dizem que melhora a cólica. Existem alguns laboratórios, algumas empresas de alimentação que têm algumas fórmulas ditas específicas para a cólica, para reduzir o desconforto de cólica. Estudos científicos não mostram muita diferença no uso desses leites específicos com relação ao uso dos leites normais, tá? As fórmulas normais, as fórmulas padrão.
O que acontece às vezes? Às vezes elas têm um efeito placebo. Como a cólica está muito relacionada com a percepção da família e a ansiedade dessa família, quando você passa uma lata de um leite que seria um tratamento ali para aquela cólica, age como efeito placebo. A família acha que está fazendo uma coisa, né, pelo bebê e começa a perceber aquela dor, aquela cólica de forma diferente. E às vezes aquela percepção muda e a família acha que está melhorando. Mas na maioria das vezes não interfere, né? Não tem, melhorou, curou, nunca mais sentiu nada. Isso é difícil de acontecer. Às vezes a gente até prescreve para ver se reduz um pouco o tempo de dor, se dá alguma melhorada. Mas assim, para curar como tratamento, né, não é indicado. E essa fórmula própria para cólica não costuma passar para todos os bebês indiscriminadamente, não. A gente seleciona aí alguns casos mais com mais desconforto mesmo, que tá interferindo mais na qualidade de vida desse bebê e dessa mãe, pra gente optar aí por uma marca diferente, um tipo de leite diferente, até porque são mais caros, né? Aumenta o custo, e o ideal é que a gente faça medidas não medicamentosas, não caras também, para que não onerem mais aí essa família, se possível. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é, de tudo que eu falei, que cólica, na grande maioria das vezes é fisiológica, vai passar, são bebês saudáveis, cólica não é doença, na grande maioria das vezes não é. Então para com esse negócio de ter que tratar um negócio que não é doença, você vai só segurar na mãozinha do seu bebê, vamos lá, tô junto, tamo junto aí, vamos passar por isso, mas sem querer tirar isso dele, sem querer, ele vai ter que passar por essa etapa do desenvolvimento. Em alguns casos mais raros, não é muito comum, a gente pode ter a cólica como sintoma de alguma outra doença. Por exemplo, uma criança com um refluxo mais grave, que tenha uma esofagite de refluxo, uma doença do refluxo, que pode causar uma dor epigástrica, uma dor abdominal, nessa região de estômago, esôfago, abdômen. Ele pode ter uma cólica associada, só que a gente vai ter outros sintomas, né, que a gente vai investigar. Então o pediatra tem que estar junto com a família, ele vai investigar e ver se é refluxo, e muitas vezes também você trata o refluxo e não melhora a cólica. Então ele tinha uma cólica associada àquele refluxo, mas muitas vezes o bebê também tinha a cólica fisiológica dele ali por trás, e acaba que você trata o refluxo, melhora um pouco o refluxo, mas a cólica continua, mostrando que é algo fisiológico também, que vai persistir aí até por volta de 3, 4 meses. Outra coisa que pode estar associado é a alergia à proteína do leite. Pode ter dor abdominal, né? Pode ter cólica. Às vezes a cólica em pacientes selecionados, onde você já tomou várias medidas e nada surtiu muito efeito, e aquele bebê está realmente com a qualidade de vida prejudicada, ou mesmo a família muito ansiosa, muito tenso, muito nervosa, o bebê também irritado, um bebê que está já ali, às vezes até com outros sintomas associados. A gente pode fazer um teste diagnóstico para alergia à proteína do leite, que é suspender a proteína do leite. Se a mãe estiver amamentando, a mãe faz a dieta de exclusão de proteína do leite. Se estiver usando fórmula infantil, usa a fórmula apropriada com proteína do leite extensamente hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácido, e faz todo o protocolo de diagnóstico de alergia à proteína do leite. Se melhorar, se diagnosticar, né, pode ser alergia à proteína do leite, que é raro essa associação de cólica com alergia à proteína do leite. Se não for, é a cólica fisiológica do lactente, aquela cólica que vai melhorar. Outra coisa, intolerância à lactose, que também pode vir associado. Eu falei anteriormente que intolerância à lactose, existe uma intolerância fisiológica à lactose, que os bebezinhos nascem, essa lactase, essa enzima, ela vai aumentando aos pouquinhos e vai se adaptando. Inicialmente tem uma certa intolerância, isso pode gerar dor, mais flatulência, mais gás, e pode gerar uma dor aí inicialmente. Então, ele pode ter uma intolerância tanto fisiológica, intolerância à lactose, quanto uma intolerância fisiológica, uma intolerância mesmo mais grave, e ter a cólica associada.
A aguinha fala muito, né? Vou informar vocês, tem que falar de mim. Então, essas patologias são as mais associadas ao refluxo, à alergia à proteína do leite e à intolerância à lactose, mas na maioria delas tem outros sintomas também e às vezes a gente trata ou melhora aquela patologia e a cólica fisiológica ela persiste por trás, mostrando mais uma vez que é algo fisiológico mesmo quando está associado aí com outras doenças. Então, ficar tranquilo. E bati tanto na tecla, né, de é fisiológica, fisiológica, fisiológica. E aí eu pergunto, por que então não usar remédio para a cólica? Justamente porque ela é algo fisiológico, que significa natural, faz parte do desenvolvimento normal do bebê, do desenvolvimento neurológico, comportamental do bebê, do desenvolvimento do trato gastrointestinal desse bebê. Então, para que usar remédio para algo que não é doença? Ah, doutora, mas a gente pode usar um analgésico para dor, tá? Eventualmente, mas tratar a cólica. Gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, que vocês vão ficar muito tristes, mas é a realidade. Não tem tratamento. É esperar passar. O que a gente faz, algumas medidas para acalmar, aliviar, acalentar esse bebê, mas 100% não dá. Tem que esperar crescer, tem que esperar amadurecer. É uma coisa morfológica, que está dentro do bebê, não tem como você entrar ali, mexer e resolver. Então essas medicações, quando a mãe chega falando, eu tô usando, chega assim com catatose, já usei isso, já usei. Adiantou? Melhorou? Não melhora, não adianta. Os mais usados, né, famosos, eu não sei quem inventou usar simeticona e dimeticona para cólica. Não usar simeticona, dimeticona, não altera em nada. Vários estudos, a gente tem numa biblioteca chamada Cochrane, que ela reúne estudos do mundo todo e é muito séria e passa dados científicos de qualidade confiáveis. Foi feito um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, que é aquele que, explicando assim mais a grosso modo, a gente tem grupos participantes e uns grupos usaram aquela medicação, outros grupos não usaram, ou usaram placebo. E foi feito um pool de 18 estudos com relação a vários medicamentos, entre eles simeticona, dimeticona, alguns medicamentos fitoterápicos, de planta, que a gente acha que não dá em nada. É um tipo de planta de menta, que tem também um princípio ativo que vende em farmácia. E as evidências disponíveis até hoje indicam que não faz diferença. Você usar, então para que você vai usar um medicamento que não faz diferença? Não faz diferença no tratamento, ainda tem efeito colateral. Não tem sentido. Porque a gente tem angústia, né, de querer tratar. A mãe quer dar alguma coisa pro bebê para resolver. A doutora quer dar um remédio para me resolver. Não tem, gente, não tem. Isso é que você tem que ter, bota na cabeça. Não tem remédio para cólica. O remédio para cólica é o tempo, tá? O que tem é a gente acalentar este bebê, aliviar este bebê, mas não tem remédio. Então parem de dar simeticona, dimeticona. Eu vou implorar aqui, é um pedido que eu faço para vocês. Não usem. Eu tava desesperada, já sem saber o que fazer. Não faça nada. Fique com o seu bebê no colo, acalente ele, acalme ele, esteja com ele, fique tranquila, não passe ansiedade. É isso que você pode fazer. Isso é muito mais, é muito melhor do que você dar remédio que não funciona. É isso que a gente tem que entender. Então, sei lá, num caso desesperador, um dia que chorou mais do que todos, ok. Mas não é esse simeticona e dimeticona que você vai dar um analgésico, tá? Um remedinho pra dor, que mesmo que você usa pra febre e tal, a gente vai fazer uma dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno, pontualmente num dia de desespero. Porque se você parar pra pensar, a cólica vai durar 3 meses, você vai ficar 3 meses medicando esse bebê todos os dias. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Mas a vizinha disse que tem um chazinho que dá. Chá, a mãe pode tomar. Beleza, mamãe, você tome chá de camomila, cidreira, erva doce, o que você quiser. O bebê não, tá? Bebês não podem tomar chá
principalmente nos primeiros 6 meses de idade, é só leite, ok? Então nada de chazinho. Chá tem resíduo, chá tem substâncias que podem aumentar a dor, podem infeccionar, inflamar esse intestino. Então esqueça chazinho, esqueça. Mamãe pode tomar chazinho, o bebê não pode tomar chazinho e não adianta também. Além de não adiantar, pode fazer mal. Como eu tinha dito anteriormente, trocar leite, troca de leite de fórmula, esqueça isso. Vai ali, para e passe com o seu pediatra, mas não fique trocando de fórmula o tempo inteiro, porque isso também não vai resolver. Há uma fórmula específica para cólica, muitas vezes não resolve, é mais caro e não resolve, então calma, né? Mas precisa entender, não é para usar remédio. Ah, doutora, mas tem uns remédios que são... tem um remédio que não é remédio, né? Que é um probiótico, que a gente... fulano usou, ciclano usou, ok. O probiótico, eles são lactobacilos, eles são bactérias vivas que moram no nosso intestino. E existem estudos a respeito de alguns probióticos que melhorariam a cólica do bebê. Vários estudos também já têm sido feitos com esses probióticos e todos eles foram, né, pelo menos os estudos que foram feitos, conclusivos, que ele não previne e nem trata a cólica. Então, mais uma vez, cólica não tem tratamento 100%. O probiótico não previne, o probiótico não reduz a cólica. O que ele faz, em alguns estudos, mostrou que ele reduz o tempo de choro diário. Como assim, doutora? Se o bebê chora... meu bebê chorava 3 horas seguidas por dia, sem parar. Tá, com o uso do probiótico pode ser que ele chore 1h30, 1 hora. Já reduz bastante, ok. Mas ele vai continuar chorando, ele vai continuar tendo sintoma, ele vai continuar tendo a cólica dele até o intestino dele amadurecer. Ajuda um pouquinho, mas tenha em mente que não tira com a mão, assim, ó, tipo, curou. Não. Então, medicamento alopático, a grande maioria das vezes, não adianta usar. Segura a ansiedade. Não quer dizer que você não está fazendo nada, né? Não quer dizer que se você não está medicando, a gente tem uma necessidade de medicar. Mas calma, seu filho está bem, ele é saudável, ele só está chorando por questão de imaturidade do trato gastrointestinal. É sofrido? Tá doendo? Tá incomodando? Tá. Mas vamos ajudar ele a passar por isso de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila, sem ficar expondo ele a efeitos colaterais de medicamentos, né? Aí por 2, 3 meses, né, vai ser pior do que a gente ajudá-lo a passar por essa cólica. E então não tem medicamento para fazer, né? Não tem remédio, né, específico, talvez um probiótico ajude. E o que eu posso fazer então para ajudar, para acalmar, para acalentar? O que a gente pode fazer para ajudar um pouco esse bebê, já que não vai curar, já não vai tirar com a mão? Algo pode ser feito? Sim, pode ser feito. Primeira coisa e principal, acalmar primeiro a família, os cuidadores. Então, vocês têm que entender, internalizar que a cólica do bebê é fisiológica, significa que ela é normal, esperada, ela faz parte do desenvolvimento normal do trato gastrointestinal do bebê. Ela só vai melhorar a partir de 2 meses e meio, 3, às vezes 4 meses. Precisa desse tempo, não adianta tudo que você fizer, ou seja, nada do que você fizer vai ser 100% eficiente, ok? O que a gente pode fazer? Acalentar este bebê. Então você respirou, você sabe que isso não vai melhorar 100%, você sabe que alguns dias, em alguns momentos ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai sentir dor e você vai ajudar. Pega na mão e vai. Você não tem como tirar a dor dele 100% e também não deve negligenciar. A gente tem que ficar no caminho do meio, no caminho de vamos lá ajudar, estamos aqui do seu lado. Então, procurar um ambiente tranquilo, um ambiente mais calmo, um ambiente domiciliar onde não tenha discussão,
confusão, cada um falando uma coisa, enrola não sei o que, faz não sei o que, cada um quer dar um palpite, fica aquela zoada, aquela agonia no ouvido. Calma. Vamos para um lugar silencioso, com pouca luz, ruído reduzido. O bebê pode estar chorando lá, se esgoelando. O ambiente tem que estar calmo. No máximo uma musiquinha baixinha, uma musiquinha de fundo, a mamãe cantando. Mesmo o bebê chorando, você tá lá bem plena lá, ó. Pode chorar, tô aqui com você. Cantando, relaxando esse bebê. Uma coisa que é bom também de fazer, barriguinha com barriguinha, botar, e pode enrolar esse bebê com um lençolzinho, um paninho para esquentar a barriga, colocar a barriguinha dele em direção à sua barriga, fazer uma compressinha morna na barriga ajuda muito. Você pode até pegar um coelhinho de pano e passar um ferrinho quente, colocar, ou tem umas compressinhas dessas de farmácia, e tem até umas específicas para bebê que você esquenta, deixa morninho e coloca lá na barriguinha do bebê para dar um pouquinho mais de conforto. Pode dar um banho morno, que relaxa, ajuda a acalmar. Tanto nesse momento de dor, como ao longo do dia, você pode também fazer massagem na barriguinha, massagem circular na barriga, massageia. Toda vez que for trocar a fralda, aproveita, troquei a fralda, vou ajudar já a fazer uma massagem. Pode tentar botar as coxinhas do bebê em direção à barriga, porque já ajuda esse intestino a funcionar melhor, a expelir um pouquinho de gases, ou um cocôzinho que esteja ali no finalzinho ali do reto. Reduzir estímulos em geral, e muito importante, que ajuda o bebê a acalmar, a ficar menos irritado, é ter rotina. A gente fala muito sobre rotina, tem um vídeo nosso só sobre rotina. E a rotina é importante porque ela faz com que o bebê perceba que existe uma sequência no dia e na noite, e ele começa a ficar mais tranquilo, sabendo o que vai acontecer depois daquilo. Isso ajuda o bebê a ter mais calma, mais tranquilidade. Ele pode até saber que naquele momento ele vai sentir dor, mas que vai melhorar. Então a rotina ajuda a colocar o bebezinho, deixar ele mais tranquilo. E finalmente, é o que eu falei no início, e o mais importante mesmo é entender que é normal e vai passar. A gente fala, parece que não vai passar nunca, né? Aquele choro, aquela coisa, aquela agonia, mas é o que tem que estar na mente de todo mundo que cuida do bebê. Vai passar. Então eu não posso nem negligenciar, deixar aquele bebê chorando sem parar, que seria uma mãe negligente, nem posso ser super mega protetora, o menino não pode dar um choro, não, porque isso também prejudica o desenvolvimento do bebê. Ele precisa passar por isso. Ele vai passar por isso com ajuda, com auxílio. A gente vai conseguir muitas vezes, alguns dias, minimizar esse sofrimento. Vamos ter dias bons, outros nem tanto. E com a consciência de que está tudo bem, e você também seguindo, fazendo suas consultas com o pediatra, ele crescendo, ganhando peso, se desenvolvendo, você vai estar certa que seu bebê está ok, e só vai passar por esse período aí mais chato, que realmente, incomoda, mas sabendo que isso é normal e vai passar. Esse é o recado mais importante que eu tenho para vocês com relação à cólica. Espero que tenha tirado as dúvidas, que tenha acalmado o coração, e um grande, grande beijo, e até a próxima.